Olá. No nosso encontro hoje, a Maria e eu, a gente vai conversar sobre uma exposição sobre o centenário da imigração japonesa em 2008. E a Maria teve uma grande exposição falando dessa relação com o origami. Maria, eu vou deixar, já passo a bola para você. Como é que foi essa Ah, exposição e um pouco como é que a gente estava conversando, quais foram os resultados um pouco dessa. então, no nosso último bate-papo, a gente convidou a Alice, né, Raga, Uhum. para falar um pouquinho do mestre Toyoaki Kawai, e a gente conversou a respeito de algumas coisas que nós fizemos juntas, né, desde a época da faculdade até os dias de hoje. E creio que não deu tempo para a gente comentar sobre essa exposição Aham. que aconteceu no Centro Cultural, não, Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, Brasil? Aham. em Brasília, em comemoração ao centenário da imigração japonesa. Certo. E, e essa exposição teve a curadoria da Denise Matar, ela me procurou para falar se eu gostaria de participar no origami desse grande evento, e aí eu convidei a Alice, né, para a gente fazer juntas esse projeto. E como no origami o elemento mais conhecido no mundo, né, é o tsuru, então a gente pensou nesse tema e trabalhar com as cores e com a questão do imigrante, né, do imigrante ir do Japão, atravessar o oceano e chegar até o Brasil. Então, esse grande evento se chamou Nippon, né, 100 anos de integração Brasil-Japão. Uhum. E nessa exposição teve assim muitos trabalhos de artes, de xilogravura japonesa, cerâmica, shodo, que é a caligrafia japonesa, de pipas também. Uhum. Então, teve uma série de temas relacionados à cultura japonesa, às Uhum. artes japonesas. E uma delas foi o origami. Então, nesse projeto do origami, o que nós fizemos? A gente fez uma instalação, Uhum. onde a gente colocou o tsuru, uma réplica do tsuru, como seria na natureza, né? Uma ave no chão, Uhum. na cor vermelha. E depois essa ave, ela ia se transformando em um tsuru de papel, né? Assim, quer dizer, o próprio inicial, o tsuru, com as pernas compridas, é também de papel, tudo De de papel. papel. Uhum. Mas a gente fez ela se transformando nesse tsuru que a gente conhece tradicional do Na origami, forma de origami tradicional. a transformação dele, né? Uhum. E a gente fez na cor vermelha o início, representando o Japão, os imigrantes. Só para colocar em contexto, quem nunca viu um tsuru, que a gente já falou, acho que alguma outra, porque é a primeira vez, é essa forma, Que é o grow, que é o que é o grow. símbolo da longevidade, da saúde, da paz, né? É carregado de muita simbologia. Então, eu tenho aqui umas fotos que Aham. talvez sejam mais fáceis de pessoal acompanhar. Aqui é no dia da montagem, lá no Rio, né? Então, aqui tem um tsuru, assim, de pé, e aí ele vai se transformando, é uma revoada. Então, ele vai se transformando em um tsuru, esse que você mostrou, vai ficando laranja, amarelo, e no fim, lá em cima está branco, que aí é a passagem, né? Seria do Japão, atravessando os mares, porque depois do branco vem a parte azul, né? Que Aham. seria o mar, e vai se transformando, depois que atravessa o mar, o azul, vai para um amarelo do azul, vai para o verde, né? Que simbolizaria o Brasil.
O Brasil. Depois, na última fileira, assim, é a cor verde e ela sai por uma porta. Então, a revoada, ela vem parte do chão, depois voa, atravessa os mares e sai pela porta, assim, na cor verde, que é o Brasil, né? Então, teve toda essa conotação através das cores, da transformação da figura, da a sequência das cores, e depois dela sair pela porta, assim, da sala da exposição, da instalação. Aqui é na montagem, e aqui seria depois de pronto, né? Uhum. Quer dizer, é uma parte, na verdade, porque ela faz uma curva, sai, depois ela transforma numa cor azul, depois vai para o verde. Essa foi a instalação no Rio de Janeiro. E aqui, em Brasília, foi num outro ambiente, num corredor. Então, a gente teve que adaptar a, a instalação de uma outra forma, em Uhum. que ela, não era mais uma sala, mas é um corredor, mas a gente fez também do chão para o teto, e aí ela continuou, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, assim, né? Maravilhosa. Deixa eu ver se não está de ponta cabeça. Ah, tá assim. Aqui dá para ver um pouquinho do finzinho, porque Uhum. é o laranja, amarelo, branco, azul, e depois vai ficando verde lá no fim. Não sei se dá para ver. Dá para ver? Dá para ver. É, tá. Então, essa foi uma exposição que, inclusive, depois eu fiquei sabendo que o príncipe, ao visitar, ao entrar na sala, ele fez Príncipe um atual imperador, né? Agora. atual imperador, assim, que a gente ousou, né? Que a gente fez uma coisa assim fantástica, assim, né? Então, acredito que esse ousar dele tenha sido um elogio. Sem dúvida. E, e, e foi muito bom a montagem, porque eu contei com a colaboração de várias pessoas, porque todos os furos foram colocados um a um, à mão, amarrados nessa haste de aço, né, com arame. Então, teve todo um trabalho mesmo manual para instalar essas peças, e para isso eu tive que contar com a ajuda de uma equipe, né, para Uhum. poder fazer essa montagem. Inclusive, nesse dia estava a Marumi, que é da Associação de Origami do Japão, Uhum. que também foi comigo para lá para ajudar na montagem, mas ela tinha vindo para o Brasil, ia ficar apenas alguns dias só para trazer as flores de sakura de origami que o Ah, pessoal do Japão fez para também a comemoração do interessante. centenário. Mas esse é um outro projeto que depois, num outro bate-papo, a gente fala, Aham. que é um outro projeto que foi juntar as flores do ipê, feitas por brasileiros, e os sakuras feitas pelas pessoas do Japão, nessa comemoração que foi realizado lá no Inhambi, né? Porque teve Olha. também outras comemorações. Mas Aham. isso a gente deixa para mostrar e conversar numa E outra. voltando para essa instalação em particular, eu vendo, eu não tive a oportunidade de ver ao vivo, vi agora com você e a história que você me conta, mas para mim, eu sou suspeito para falar, mas é maravilhosa por várias questões, não só pelo origami em si, mas pela simbologia, a escolha das cores, a forma, né? Eu acho que todas essas escolhas que você fez junto com a Alice tem uma simbologia muito, sem querer dar uma grande interpretação além da que você já deu, realmente é muito simbólico, né? Porque você pegou um elemento tradicional, numa arte tradicional, numa exposição que falava justamente da ponte, e não tem nada que representa melhor as migrações e as conexões que um pássaro, né? Então, por onde você olhar na tua instalação, ela é um resumo dessa própria relação, né?
É. Ah, desculpe, é um detalhe que eu esqueci, né? Nessa transformação da travessia, do branco, do azul, que é o mar, até chegar ao verde, existe uma outra transformação, que o tsuru vai se transformando numa pomba, Olha só. tá? É que o tsuru é o símbolo também da longevidade, da saúde e da paz, né? Por causa da Uhum. história da Sadako Sasaki, uma das vítimas da bomba atômica. Essa é uma história que a gente pode contar depois, num outro dia, mas para nós ocidentais a pomba é o símbolo de paz De também, né? paz. Então existe essa transformação também do tsuru para a pomba. Uhum. De Então dois pelas símbolos de paz, do Oriente e do Ocidente, conectados pela sua própria transformação num fluxo de migração, né? isso. E quem ah, pôde ver a exposição e ter prestado atenção assim nas variações das cores, deve ter percebido que também as dobraduras iam mudando, né? Hum, Que o churo ia se desmanchando, mas ia acrescentando outras dobras que transformavam ela numa pomba. que fantástico. Então, aquele que viu a exposição no geral assim, falou, é tsuru, um monte de tsuru, mas quem realmente viu essa transformação, assim, passo a passo, o processo, percebeu na mudança também do formato. Então, no final, quem voa para fora são as pombas, Uhum. né? Na cor verde. Então, houve a transformação do tsuru para o formato de uma pomba, É, que é um detalhe importante que eu tinha esquecido de falar. sem dúvida. E desses imigrantes que, no fundo, a exposição era sobre isso, né? Das pessoas que também saíram e criaram uma nova vida num novo mundo, né? Acho que Sim, a história da humanidade é a história das imigrações, né? E acho que essa metáfora que você criou com os origamis, com as formas, tanto do tsuru como da pomba, acho que é perfeito nesse caso. uhum. Não é à toa que o imperador reagiu como reagiu, né? Porque realmente é algo que mesmo quem está acostumado, talvez, imagino que era o caso do imperador, de ter acostumado a ver a forma clássica, é essa metáfora, essa interpretação, sem dúvida, ousada no ponto de vista absolutamente positivo e de interpretação mesmo, né? É um grande resumo, Mari, acho que da imigração e da, não sei, eu não conheci o resto da exposição, mas acho que da própria exposição. Hum. É, eu acho que valeu o esforço, assim, eu acho que existe o antes, né, a questão do planejamento, tal, da preparação dos materiais, de cortar os papéis em vários tamanhos, porque são vários tamanhos de papel, Uhum. e na escolha das cores, eu e a Alice tivemos esse trabalho, assim, de preparar o material, de dobrar, e também na parte da instalação, de várias pessoas contribuindo, ajudando. Uhum. Então, sempre eu prezo muito esse trabalho coletivo, né? Uhum. A gente tem as ideias, mas realmente a gente precisa de apoio, de pessoas também, parceiros, né? Para a gente fazer um grande trabalho. E essa é uma dessas exposições que contou com a ajuda de muitas pessoas. Uhum. E assim, a tua sensação na época, tanto nessa questão de montagem, eu entendo que você foi chamada, mas como é que foi, né, até para você como artista, né, ter essa assim, a tua visão da artista que foi convidada e de ter essa oportunidade de se expressar, como foi esse É, sentimento assim, para você? é que, para mim, e também acredito para a Alice, é que seria muito bom se a gente estivesse lá no dia a dia, olhando as reações das pessoas, presenciando, né, o que as pessoas estavam comentando. Como a gente não é nem do Rio nem de Brasília, ficou assim um vácuo, né? Assim, tipo,
como é que será que as pessoas reagiram? Como é que as pessoas viram a exposição? Se não Uhum. sentiram nada, se sentiram alguma coisa, se perceberam que foi mudando o formato dos próprios origamis, se eles entenderam a mudança nas cores. Para a gente ficou sempre uma incógnita, né? Uhum. Seria diferente se fosse em São Paulo, porque aí a gente poderia, de vez em quando, ir no local para Uhum. ficar lá ouvindo as pessoas, vendo as pessoas. Então, eu acho que eu gostaria, na verdade, de ter conversado com as pessoas que estavam visitando Bom, quem a sabe a exposição. gente, nesse vídeo aqui, alguém que assistiu, alguém que foi e assista o vídeo, de repente descobre, redescobre, relembra, a gente pode até conversar com essa pessoa, né? Pode ser também. Por que Não, não? eu acho fantástico, enfim, talvez já a gente já resumindo um pouco, tem uma questão que a gente sempre conversa, né, do origami como a valorização do origami como arte também no nível mais alto que pode ter. E eu acho que a tua instalação, a tua com a Alice, ela é uma representação perfeita. Acho que podia estar em qualquer grande museu de arte moderna do mundo. Aí é meu viés pessoal, porque, enfim, esteticamente e simbolicamente representa muito. E é isso, né? Eu acho que a gente conversa muito sobre isso, e, né, o origami, não só essa questão que as pessoas muitas vezes avaliam, mas enfim, só da técnica, ou não, obviamente tem gente que faz como tem um hobby ou tal, mas é uma arte, né? É uma arte com A maiúsculo, como a gente conversou aquele dia com a Alice. E eu acho que essa instalação, ela é um exemplo disso. Pelo menos para mim, como um mero espectador. Obrigada. Tá bom? Então tá bom. Acho que fechamos aqui essa conversa e a gente pode abrir depois para outras sobre esse tema. Ok, Ok? Até a obrigada. Até a próxima.